Olá, meus irmãos, eleitos, povo de propriedade exclusiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao bom Deus que nós estamos juntos, mais uma vez, para meditarmos na grandiosa Palavra de Deus. Eu quero pensar com vocês hoje sobre um tema extremamente importante, um tema robusto, um tema grande, um tema que toda a Bíblia do Novo Testamento fala sobre ele. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas, Pedro, a carta de Pedro, Apocalipse, fala sobre esse tema. Eu estou me referindo sobre a segunda vinda de Cristo, um tema extremamente importante, mas é um tema que tem sido atacado, recebido alguns ataques nesses últimos dias. E não apenas nesses últimos dias, já no tempo do apóstolo Pedro, Paulo, ou na era dos apóstolos, por assim dizer, esse tema já sofria alguns ataques por falsos mestres, por aqueles que não pregavam o evangelho genuíno, por aqueles que não pregavam o evangelho puro, atacavam esse tema. O texto em que nós vamos ler é 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Pedro está tratando justamente sobre a segunda vinda de Cristo, mas ele está tratando por refutar os ensinos dos falsos mestres. Pedro escreve esse capítulo 3 somente para falar dessa segunda vinda de Cristo. Mas vejam o verso 10 do capítulo 3 de segunda carta de Pedro. Pedro vai dizer assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. O dia do Senhor aqui é justamente a segunda vinda de Cristo. Agora vejam aí a sequência do texto. No qual os céus passará com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Esse é o texto que Pedro está tratando sobre a segunda vinda de Cristo. Não apenas esse, mas o capítulo todo. Então, é um dos temas mais importantes da Bíblia Sagrada, a segunda vinda de Cristo. Eu diria que é um dos pilares da história do cristianismo, que envolve aí também a salvação, envolve outros temas da Bíblia, outros temas do cristianismo ou da teologia bíblica. E, meus irmãos, é esse tema sobre a vinda de Cristo que nos dá ânimo para continuar na obra da evangelização, para continuarmos na obra da pregação do evangelho, para continuarmos fazendo o trabalho da expansão do reino de Deus. Esse tema aqui. É esse tema que nos dá esperança, irmão, num mundo tão aflito, num mundo de aflição, num mundo de dores, no mundo de injustiças, no mundo de pecado, no mundo onde as pessoas não gozam de uma paz completa, plena e perfeita. Só quando Cristo voltar e levar o seu povo para um novo reino, ou por assim dizer, para um novo mundo restaurado. Nesse vídeo eu queria destacar 2 pontos aqui. Primeiro, o que está ligado à vinda de Cristo. Vamos pensar em primeiro lugar sobre esse ponto.
Em segundo, fazer uma breve crítica sobre um novo ataque ou uma nova onda de ataques sobre essa vinda de Cristo. Mas eu quero fazer uma pergunta. Você acredita na segunda vinda de Cristo? Você acredita que Jesus vai voltar? Você acredita que esse mundo ele vai ter uma renovação pelo poder glorioso da presença do reino visível de Deus? Porque hoje o reino de Deus é invisível aos nossos olhos, de certa forma, mas esse reino que é invisível aos nossos olhos, ele se tornará um reino visível com a segunda vinda de Cristo. Você acredita em tudo isso? Você acredita que Jesus vai voltar? E de que maneira ele vai voltar? Existe uma corrente de ensino que ensina que esse retorno de Jesus é um retorno invisível, ou seja, não será visto por todas as pessoas. Ele vai voltar, mas ele não vai voltar de forma visível. Mas a Bíblia Sagrada não ensina isso. A Bíblia Sagrada que Jesus voltará pessoalmente, é um ensino bíblico, e além de ser pessoalmente, ele virá, retornará, voltará visivelmente, gloriosamente, e voltará poderosamente. Mas a pergunta que não quer calar é: o que está ligado a essa segunda vinda de Cristo? Eu queria mostrar pelo menos 3 coisas ligadas a essa segunda vinda de Cristo. Na verdade, assim, são várias coisas que estão ligadas a essa segunda vinda de Cristo. Mas eu queria mostrar pelo menos 3, e talvez assim, não na ordem cronológica dos acontecimentos, mas que vai estar ligada à segunda vinda de Cristo. E a primeira coisa é o juízo final. O juízo final, na verdade, é um ensino escatológico que está ligado à segunda vinda de Cristo. E não tem como separar o juízo final da segunda vinda de Cristo. Mas a pergunta é: o que é o juízo final? Não é interessante se fazer essa pergunta? O juízo final, irmãos, é o julgamento de Deus sobre todos os homens. E quando eu digo aqui todos os homens, são todos os homens mesmo. Branco, branco, preto, grande, pequeno, rico, pobre, sábio e ignorante, não importa quem seja essa classe, vamos dizer que crentes e não crentes, todos os homens comparecerão diante do tribunal de Cristo. Deixa eu lhe dar uma passagem aqui para a gente não fazer afirmações vazias, assim à toa, para você conferir na sua Bíblia. E não apenas conferir, mas acreditar, atentar para essa verdade. E crer, viu? E crer. Olha o capítulo 5 de 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreve uma carta, a 2ª carta aos Coríntios, e diz aí no verso 10 do capítulo 5: porque importa que todos nós compareçamos, vejam, perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um de nós, receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Observe aí, segundo o bem ou mal, ou seja, vai haver julgamento pelo que a gente faz de bom e pelo que a gente faz de mal. E a gente faz isso por meio de quê? Por meio do corpo. Embora que Paulo aqui esteja dizendo, apenas usando uma linguagem referente à igreja, mas o fato é que todos estarão lá, grande, pequeno, pobre, rico, sábios, ignorantes, crentes e não crentes. Veja um texto também, Apocalipse, rapidinho, Apocalipse capítulo 20,
Paulo, aliás, aqui João, ele vai destacar também esse ponto aqui. Vejam aí Apocalipse capítulo 20. Olha aí verso 11 e 12. Vi um grande trono branco. É a mesma coisa, tá vendo? E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugia a terra e o céu. Esse aqui é o juiz, o grande trono branco e o juiz. E não se achou lugar para eles. O eles aqui é o trono, que é grande, e o juiz. Um trono branco e um juiz sentado nesse trono. Verso 12. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então está falando aqui também de o juízo final, o grande trono branco. Então todos estarão lá, né? Todos nós. É para sermos julgados segundo as nossas obras, o bem e o mal que nós tivemos feito por meio do corpo. E como é importante a gente superar o mal e fazer o que é bom, porque vai estar em pauta lá, o bem ou o mal, não é? Para nós é bom agora superarmos o mal com o bem, fazermos o bem, viu, irmão? Termos boas obras para que naquele dia as nossas boas obras superem, para que quando Deus abrir os livros, rapaz, que tantas coisas boas, e quando abrir o livro e ver o nosso mal, não ter muitas coisas lá, para a glória do Senhor Jesus. Então isso aqui está ligado literalmente à segunda vinda de Cristo. A segunda coisa que eu quero mostrar aqui, que está ligado à segunda vinda de Cristo, é a ressurreição dos mortos. Agora, a pergunta é: quem vai ressuscitar todos os mortos? Se todos os homens vão ser julgados, incrédulos ou crentes, todos os homens também ressuscitarão, tanto incrédulo ou não, justos e injustos, vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo. Rapidinho aqui um texto em João, no capítulo 5. Perceba que Jesus vai ensinar sobre esse assunto da ressurreição de todos os homens que estão mortos hoje. Todos que morrem hoje, eles estão aguardando a segunda vinda de Cristo. Olha aí João capítulo 5, verso 29. Verso 28 e 29. E não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então isso aqui é um ensino de Jesus, né? Ele está ensinando que todos os que estão no túmulo e vão para o túmulo quando morrem, ouvirão a voz do Senhor. Vem uma hora que isso vai acontecer e vai sair de lá. Deus vai dar essa ordem, porque Ele é poderoso para trazer todos de novo à vida. A vida física, e aqui é uma ressurreição física. Ressurreição física e única. Única. Verso 29. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida. Está vendo, irmãos? E os que tiveram praticado mal para a ressurreição do juízo ou a condenação. E ele vai condenar todos aqueles que não acreditarem na sua palavra. Veja como é importante você acreditar na palavra de Deus, você crer no Evangelho, você se curvar ao Evangelho e viver para a glória de Deus por meio do Evangelho. Viver uma vida digna do Senhor Jesus. Então, o que é que vai acontecer? Todos vão ressuscitarem no dia da segunda vinda de Cristo. Haverá ressurreição tanto de justo como de injusto. Outro texto para a nossa meditação é quando Paulo está fazendo a sua defesa em Atos capítulo 24. Vejam Atos 24. Paulo está preso, ele foi preso
E aqui ele está fazendo uma defesa, e nessa defesa ele cita essa verdade sobre a ressurreição de justos e injustos. Na verdade, assim, uma ressurreição única, física e única. Paulo está fazendo sua defesa perante Félix, que era o governador. Veja o que Paulo diz no verso 15 do capítulo 24 de Atos. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, estes que Paulo se refere, é os pais, os patriarcas que esperavam isso, a ressurreição, tanto de justos como de injustos. E quando é que isso vai acontecer? Quando Cristo voltar, todos ressuscitarão e comparecerão diante do tribunal de Cristo para recebermos a recompensa tanto do bem como pelo mal que nós tivermos feito por meio do corpo. Isso é um ensino maravilhoso. Então perceba que vai acontecer uma ressurreição futura na segunda vinda de Cristo. Então, o que é que está ligado à segunda vinda de Cristo? Juízo final, julgamento de todos os homens, ressurreição de todos os homens. Em terceiro lugar, o que é que está ligado à segunda vinda de Cristo? Várias coisas estão, mas aqui eu quero tratar dessas três: juízo final, a ressurreição dos mortos e a restauração de todas as coisas. Então Deus vai fazer com que o mundo em que nós vivemos não esteja no mundo vindouro. Então vai estar lá o povo que ele salvou num corpo de glória, mas também num ambiente glorificado. Não apenas o corpo precisa ser glorificado, mas também o ambiente. E vão chamar isso de novos céus. E vão chamar isso de nova terra. Aqui no livro, na segunda carta de Pedro que nós lemos, no verso 10 do capítulo 3, vamos voltar lá e ver o que vai acontecer quando Cristo voltar. Vejam, segunda de Pedro mesmo, no capítulo 3, olha o verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Agora veja nesse dia, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Olha que coisa linda isso aqui, estrepitoso estrondo. Talvez até hoje a gente só tenha ouvido estrondo, às vezes um trovão, um fogo, uma bomba explodindo, né? Uma dinamite para esmagar pedra, quando a gente assiste filmes, ou mesmo vê uma pedreira, você vê lá como forte o estrondo de uma dinamite para esmagar uma pedra. Agora, você já imaginou um estrepitoso estrondo? O que é que vai acontecer? Os elementos se desfarão abrasados. E aqui perceba uma coisa interessante. Pedro está tratando aqui sobre o universo de uma maneira geral, e também a terra, que as obras que nela existem serão atingidas. Mas esse atingir aqui, irmãos, ele é mais do que uma destruição, por assim dizer. Ele é uma ideia também de uma restauração do mundo em que vivemos. Veja como é que Paulo explica melhor isso aqui. Em Romanos, veja em Romanos, o capítulo 8 de Romanos, olhem o capítulo 8, verso 18 em diante. Paulo vai dizer assim: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quer dizer que nós temos sofrimento do tempo presente. E todos passarão por isso aqui. Homens e mulheres, crentes ou não, passam pelo sofrimento do tempo presente. Verso 19. Aliás, pelo tempo presente. Só que passa nessa perspectiva, comparando com a glória de ser revelada em nós. E, obviamente, o texto é forte nesse sentido, em que a glória que há de ser revelada em nós é incomparável
com o sofrimento que nós passamos. Isso aqui é confortante, né? Para a gente enfrentar lutas, tribulações, dores, às vezes decepções, sabe, irmãos? E você enfrentar nessa perspectiva, vendo essa glória que há de ser revelada em nós. Não vendo, mas esperando ela, aguardando ela ardentemente, como diz no verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda o quê? A revelação da glória dos filhos de Deus, que é justamente essa glória que há de ser revelada em nós. Verso 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. No caso, Deus. Foi Deus quem sujeitou. Verso 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Vejam, tudo por causa do pecado do homem. Desde que Adão pecou, desobedeceu, caiu daquele estado de graça, a criação ela passou a gemer, a sofrer, a suportar angústia até agora, disse Paulo. Agora, verso 21, 23. E não somente ela, a criação, mas também nós, ou seja, nós aqui, os homens, e principalmente os crentes, né, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, nós aguardamos isso, irmãos. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Você que é crente está sofrendo um momento de angústia, de dor e de tribulação. Passe por esse momento aguardando a ardente expectativa da segunda vinda de Cristo. Ela é ardente, tem que estar ardendo no nosso coração. Nós temos que estar almejando o tempo todo. Senhor, vem nos buscar. Senhor, eu quero a tua vinda, eu quero um reino de paz, eu quero um reino de glória, eu quero um reino onde não existirá a desigualdade, a covardia, a violência, o pecado em si, mas sim um novo mundo restaurado, plenamente restaurado. Então isso aqui também está ligado à segunda vinda de Cristo. Vamos recapitular: juízo final, ressurreição dos mortos e a restauração de todas as coisas. Esse é o meu primeiro ponto em que nós devemos meditar e acreditar, meu irmão. Viva nesse mundo de dores, de sofrimento, de angústia, mas viva nessa expectativa da vinda gloriosa de Jesus, em que todas as coisas serão restauradas e nós estaremos no novo céu e numa nova terra. Você acredita nisso? Você tem certeza que isso vai acontecer? Se prepare. O se preparar aqui que eu digo é: viva para a glória desse reino vindouro, desse reino que será visível aqui nesse mundo. Meu segundo ponto é uma crítica sobre essa nova onda de ataques da segunda vinda de Cristo. Eu quero terminar esse vídeo com essa crítica, vai ser breve essa crítica, porque o bom mesmo é o que a gente já viu aqui. A vinda de Cristo ligada a outras coisas, a outros assuntos importantes. Nesses últimos dias, ou nesses últimos tempos em que nós estamos vivendo, tem surgido um grupo de pregadores, principalmente aqueles que se dizem reformados, que se dizem, inclusive, que estão pregando o evangelho que Paulo pregou. E esse grupo, ele prega contra a segunda vinda de Cristo. Eles aparecem aí como os teólogos, né? Dizendo que Cristo não vai mais voltar, porque Cristo já voltou. E Cristo voltou quando para esse grupo? Cristo voltou no ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelo imperador
pelo imperador Tito Vespasiano. Realmente, Jerusalém foi destruída no ano 70, e justamente por esse imperador Tito Vespasiano. No ano 70, né, na era cristã. Agora a pergunta é, Cristo voltou mesmo pela segunda vez no ano 70? Cristo voltou? Não. E por que não? Porque essas coisas que estão ligadas à segunda vinda de Cristo não aconteceu. Não aconteceu juízo final, não aconteceu ressurreição dos mortos, não aconteceu a restauração de todas as coisas. O mundo ainda está em pecado. Viu, irmãos? Realmente aconteceu uma destruição em Jerusalém, foi a punição de Deus para aquela geração que rejeitaram o Messias, mas não foi a segunda vinda de Cristo. Esses homens estão ainda equivocados, eles estão errados. A teologia deles não é uma teologia segura, não é uma verdade o que eles estão falando. Não é uma verdade. Nós não podemos, irmãos, acreditar numa aberração dessa. Esses teólogos, eles não estão falando a verdade. Eles estão pervertendo o evangelho. Eles estão perturbando os crentes. Eles estão pervertendo o evangelho. Mas eu queria aqui citar 2 erros graves sobre esses homens perversos e maus. Desculpem. E não é novidade, não, porque vejam o texto que nós já lemos, é um texto que Pedro está combatendo esses falsos mestres que se auto-intitulavam apóstolos, inclusive alguns do tempo de Paulo também, e estavam pregando contra a vinda de Cristo. Pedro escreve aquele capítulo 3º da sua segunda carta para refutar esse tipo de ensino que não faz sentido. E quais são os 2 erros graves que esses homens têm? Primeiro, esses homens usam a Bíblia contra a própria Bíblia. Como assim? Eles usam Mateus, Marcos, Lucas e João contra Paulo. Eles jogam Pedro contra Paulo, Paulo contra Pedro. Eles jogam Apocalipse contra as epístolas de João ou do próprio Pedro. Isso é grave porque a Bíblia não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela é perfeita na sua unidade. Pedro não é contra Paulo, Paulo não é contra Pedro, Pedro não é contra Tiago, Tiago não é contra João. Não, há uma harmonia entre eles no que diz respeito à doutrina, no que diz respeito também à prática da vida cristã. Então, esses pregadores, eles cometem esse erro grave aqui. Eles usam a Bíblia contra a própria Bíblia. Isso é grave. Eles usam a Bíblia de forma distorcida, eles isolam o texto do contexto. Por exemplo, como é que eles se baseiam para dizer que Cristo não vai mais voltar porque voltou na segunda vinda? Eles usam Mateus capítulo 16, 28, afirmando que Jesus está dizendo ali o seguinte, que vai acontecer, que tinha pessoas com ele ali que não ia ver a morte até que o reino fosse visto. Até que o seu reino fosse visto. Mas Jesus não está se referindo à sua segunda vinda. É só você ler um pouquinho. No caso de Mateus, não, porque o capítulo 16, verso 28, o verso é único ali, né? Ele termina ali. Mas se você ler em diante, você vai encontrar o capítulo 17 falando da transfiguração de Jesus. Em João, aliás, em Mateus, ele está fazendo isso. Em Marcos 9, 1 também. Em Lucas 9, 27 também. O texto é repetido por Marcos, por Lucas. E quando você lê em seguida, 6 dias ou 8 dias depois aconteceu a transfiguração. E realmente Pedro, que foi chamado ali, João e Tiago, não passou pela morte. Não é? Então, irmãos queridos, esse é um erro gravíssimo de usar a Bíblia para contradizer a Bíblia. É um erro gravíssimo.
E isso é um erro de falsos mestres, de falsos ensinadores, de falsos pastores, que esse mundo está cheio aí. O segundo erro que eles usam, que eles têm, é usar a Bíblia contra o tempo em que não nos pertence. Irmãos, o tempo não nos pertence. O tempo é de Deus. E por que eu digo isso? Porque eles vão dizer que o tempo já passou e Jesus não voltou. Mas eu queria mostrar aqui para os irmãos que o tempo, Deus não está ligado ao tempo. Vejam aí no segundo livro, ou na segunda carta de Pedro, em que nós acabamos de ler, o verso do capítulo 3, veja o que vai dizer no verso 8. Olha o que é que Pedro vai dizer na sua argumentação, porque ele está refutando os falsos mestres no que diz respeito também a tempo, porque eles tinham dito aí no verso 4 que as coisas continuavam desde o princípio e Jesus nada de voltar, nada da promessa da vinda acontecer. Veja o que ele está utilizando aqui, tempo, né? A questão tempo. Olha o verso 8, o que é que Pedro vai dizer para eles. E para a igreja, porque Pedro está escrevendo para a igreja. Há todavia uma coisa, amados, que não devemos esquecer. O quê? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então Deus não está preso ao tempo. Quem está preso ao tempo somos nós, os seres humanos limitados, não é? A gente está preso a dias, semana, meses, anos, e o tempo é o nosso, é a realidade curta para nós, porque nós não suportamos o tempo no que diz respeito à vida. No tempo a gente morre, porque nós estamos ligados ao tempo. Deus não. Deus é eterno. Para ele o tempo é muito além ou não, né? Porque ele é eterno. O que Deus tem a eternidade pela frente. Deus não está limitado a tempo. Então, Jesus pode voltar hoje ou pode voltar daqui a 1000 anos ou 1 milhão de anos. Não depende do tempo para Deus. Ele não está limitado a isso. Então, esse argumento do tempo é desnecessário, né? A gente ficar aqui conjecturando. Por que ele... Deus não voltou ainda, ele disse que voltaria, como diz Apocalipse 22:12. Eis que volto sem demora. E por que essa demora? Se disser sem. Então não cabe a nós isso. Agora, só que esses homens, esses ditos teólogos, argumentam esse tipo de coisa. Então, nós podemos fazer uma pergunta sincera, uma pergunta voltada a esse tema. Por que Jesus ainda não voltou? Por quê? Deus não nos diz por quê. Ele só dá algumas dicas. Eu queria citar aqui pelo menos duas dicas que Deus nos dá. Por que ele ainda não voltou? Obviamente que isso é uma prerrogativa dele. Ele não vai dar essa explicação a ninguém. A mim, nem a você, nem a nenhum desses teólogos novos que estão surgindo aí com ideias erradas, um falso evangelho. Não acredito nisso. Um falso evangelho. Eu queria pensar primeiro nessa questão aqui. Por que Jesus ainda não voltou? Primeiro, porque o tempo é dele. Ele não está ligado a tempo. Ele não nos dá satisfação. Ele não nos dá aí satisfação no que diz respeito ao tempo. O tempo é dele. Ele vai voltar no tempo dele, não no meu tempo. E Pedro vai dizer aqui, outra dica, Pedro vai dar aqui no verso 9, sobre o porquê ainda dele não ter voltado. O verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Vejam, alguns naquele tempo já julgavam a promessa de Deus demorada. Pedro diz, não, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco. Então, por que Jesus ainda não voltou? Você pode perguntar. Porque Deus está usando o tempo
no que diz respeito à sua longanimidade para com a gente. E aqui eu quero pensar em outra coisa. Ele não quer que nenhum dos eleitos se percam. Ele quer salvar todos os eleitos. Ninguém que foi eleito por ele se perderá. Ele vai salvar todos aqui. Todos os eleitos, todos os predestinados serão salvos antes de Jesus voltar. Ouvirão a voz do Filho de Deus e crerão no Evangelho. Veja como é importante a pregação do Evangelho. Como é importante a obra missionária. Como é importante a expansão do reino de Deus em todas as nações da terra. Por quê? Porque à medida que o Evangelho é pregado, em que a obra missionária se expande, a possibilidade da salvação é muito grande. É muito grande. Os eleitos vão ouvir a voz do Filho de Deus e vão crer no Evangelho. E isso porque Deus está aí usando o tempo em que Jesus ainda não voltou, com longanimidade, não querendo que nenhum se perca. Mas Ele vai salvar todos. Porque Deus não vai perder nenhum filho. E se você é filho, você está dentro desse projeto maior. Deus ele vai, numa hora ou outra, encontrar você. Você é importante para Ele. E você não entrou no esquecimento dele, porque Deus não esquece de ninguém. Ele vai salvar todos. Ele vai reconciliar todos por meio do Evangelho, em Cristo Jesus. Ele vai salvar e regenerar e levará a todos salvos para a sua glória, no corpo glorificado, no ambiente glorificado, para toda a eternidade, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que essa palavra ela sirva para fortalecer você no momento difícil como esse que nós estamos vivendo, ainda nessa pandemia, ainda numa incerteza econômica, ainda numa crise profunda, mas esperançosos pelo retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, o Senhor da nossa vida, de nossas vidas, aquele que era o que é e o que adivinha o Todo-Poderoso. Se inscreva no nosso canal, esse canal é nosso, deixe o seu like, divulgue inclusive esse trabalho, não fique de fora, participe, faça seu comentário, deixe sua crítica construtiva e vamos prosseguir no nome de Jesus com toda a nossa simplicidade. Você percebe que não tem nada de extraordinário, né? Você fica esperando algo extraordinário. Não, nunca espere isso. Espere, sim, a palavra de Deus sendo dita numa linguagem simples e humilde, mas que ela seja dita com verdade. E ela dita com verdade é o que nos importa, é o que nos interessa. Um abraço, fique com Deus, no nome de Jesus, estaremos de volta, se Ele assim o permitir. Um abraço, meus irmãos, eleitos de Deus.